Amém. Muito bem. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Hebreus 3,15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Grande Criador, estamos certos que Sua palavra é real, verdade em todo o tempo. Mesmo os homens ignorando seu cumprimento, Sua manifestação, Sua palavra é verdade. Fala conosco, orienta seus filhos. Eu sei que somente os filhos podem ser orientados e os demais terão que ouvir uma mensagem de juízo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Vamos apenas meditar um pouquinho com quem se indignou. Nós todos conhecemos a trajetória do povo de Israel e eu queria que todos nós pensássemos melhor no período que vivemos, porque aqueles dias refletiam o nosso dia. Aquele tempo estava apontando para o nosso tempo. Só que era lá um povo judeu e aqui um povo gentil. 40 anos, Deus indignou. Ele revoltou pelo que eles fizeram. A palavra também quer dizer que ele irou-se contra eles, indignou. A gente só pensa num Deus bom, num Deus amor. Mas eu acho que é tão difícil Deus fazer as coisas na nossa altura, falar com homens mortais igual nós mesmos, fazer de tudo, descer a nossa imagem para que pudesse nos erguer a sua imagem. E assim mesmo a gente não vê. Se ele me mostrasse as coisas na imagem dele, espírito, grande, alto, nos céus, não éramos obrigados a saber. Mas quando ele está mostrando as coisas, ele está descendo na terra
ele está mostrando que é nosso parente, isto é, corpo igual, isso é parente. Nós temos um corpo igual ao dele. Deus descendo para poder tomar um corpo pecador para falar através de lábios pecadores. Deus primeiro veio e desceu e se encarnou com lábios puros, limpos, santos. Uma gestação que Maria teve, mas era obra do Espírito Santo. Não era a própria Maria, não era José. Então aquilo era sobrenatural. A gente tem meditado nisso, a imagem sobrenatural, a imagem de Deus. E Jesus estava mostrando esta imagem, que ele era acima de nós. Ele tinha sexo, mas não usou do sexo. E ele podia pecar, mas ele não pecou. Porque ele era um corpo igual ao nosso. Deus veio na nossa dimensão. E a Bíblia diz que ele foi tentado. Então ele era como nós. Deus descendo a nossa imagem para poder nos converter à imagem dele. Então Deus veio de espírito à carne de uma forma sobrenatural para que pudesse depois vir falar conosco, entrar numa carne, que esta carne era preparada. Cada profeta foi preparado por Deus. Eles eram todos nascidos em pecado, todos os profetas. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe, diz o salmista. Então todos os profetas nasceram em pecado. Nascer pelo sexo é nascer em pecado. E todos nasceram. O único que não nasceu em pecado foi Cristo. Que ele não veio pela via sexual. Ele não veio pela vontade permissiva. Que a via sexual, a criação, geração de filhos, é a vontade permissiva de Deus. Não é a perfeita. A vontade perfeita de Deus era como ele fez Adão. Tirou a Eva do Adão. E ele poderia falar e as pessoas aparecerem. Mas o pecado entrou, cortou aquilo que Deus queria fazer. Por que o pecado entrou? Porque o homem deu liberdade. Por que Deus não interferiu? Porque ele não pode. Deus criou o homem de livre-arbítrio. E diz, isto é pecado, isto não. Isto você não pode fazer, isto pode. Aí o homem pega e vai fazer exatamente o que Deus diz, não faça. Então Deus não pode fazer mais nada. Ele não pode ir lá e falar, não faça, eu já falei para você. Deus não é que nem nós. Pegamos o filho, vamos bater nele, vamos ralhar com ele. Eu falei para você não fazer isso. Então, Deus tem a sua palavra perfeita. Por isso Jesus diz, seja o seu falar sim, sim, não, não. Isso quer dizer, não tem como remediar, você não pode mentir. É sim, é não, é não. Ah, não, é sim, não. Não, não existe isso. Jesus já mostrou, porque isso faz parte da mudança de natureza. Se o crente muda de natureza, então ele não vai mentir. Tem hora que é tão complicado, porque é tão forte. Se ele muda de natureza, quer dizer, tem uma natureza carnal, agora vem a natureza divina sobre ele. E como com essa natureza divina, ele vai ao pecado? Eu sei que você pode pensar, mas Davi o fez. Mas Davi era no tempo de sangue de bode. Lá não tinha o sangue de Cristo, era o sangue de bode. Sangue de cordeiros, animais. No tempo de Cristo para cá, já é sangue de Deus. Então, quando você recebe uma transfusão de vida, a vida eterna, aquela que você almeja e que você só pode receber de Deus,
porque Ele te viu antes da fundação do mundo, que Ele falaria e você creria. Quando se fala e desobedece, mostra que nós não somos os filhos corretos de Deus. Precisamos aprender isso. As pessoas vão na igreja e ficam a vida inteira ouvindo e fazendo a coisa errada e achando que está fazendo a coisa certa. Está ouvindo sempre. Isso aqui é errado, você não pode fazer isto. Isso mancha a vida cristã. E a pessoa continua naquela vida. Deus tem que deixar a gente tocar o barco. Deus não vai fazer nós parar. Eu tenho que te salvar, rapaz. Você tem que me ouvir. Não. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é questão de ficar repetindo. Minhas ovelhas, eu vou repetindo até que elas ouvem. Não. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz é a palavra. É a mensagem de cada dia que Deus manda. Aquela é a voz de Deus. Então, quando Deus fala, Ele quer que a gente obedeça, porque somos filhos dEle. Não somos filhos dEle por um nascimento natural. Não somos filhos dEle pela igreja. Não somos filhos dEle pela denominação. Isso é via humana, isso é carne e sangue. Porque tu não revelou, Pedro, carne e sangue. Isso quer não te revelou o seminário, os grandes homens, as grandes escolas, porque você nem sabe nada de escola, porque não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, cada filho de Deus, ele tem essa segurança que ele nasceu de Deus. Agora me diga, uma mulher nasceu de Deus e está expondo o corpo para os homens. Ela não nasceu de Deus. Ela ainda está na mão do diabo. O homem nasceu de Deus e está destruindo família, mexendo com a família dos outros, não sendo honesto na sua família, com a sua casa. Você não nasceu de Deus. As pessoas enganam assim. Eu nasci de novo, fui na igreja, levantei a mão, aceitei Jesus. Isso não funciona, filho. Tem que haver uma mudança de natureza, não é levantar a mão, não é falar. Então as pessoas pensam que elas pertencem a Deus, como Israel. Deus fazendo um grande trabalho, Deus se preocupando com Israel. Agora a gente pensa assim, Deus se preocupou com Israel para salvar Israel, tirar eles do Egito, não por causa deles, mas por causa da semente que estava dentro deles, que eram seus filhos, que viria à existência no deserto. E eles pensaram que eles eram um grande personagem, porque Deus tirou eles do Egito. Você não percebe isto, que o povo da mensagem, os pastores, obreiros, missionários, apóstolos, pensam que são grandes personagens porque Deus nos tirou, através da mensagem de William Branham, nos tirou das denominações? Todos eles pensam que são grandes personagens. Deus falou comigo, Deus me salvou, Deus me tirou da denominação. Não, filho, isso não é nada. Ele pode revoltar com você, indignar, irar. Eu queria que fosse diferente. Deus fala, é uma promessa para um tempo repetitivo. Fala com Israel, repete com os gentios. Vem como Deus em carne, é morto por Israel e os romanos. Aí ele vem Deus em carne outra vez em William Branham, mas eles nem percebem que é a segunda crucificação. E crucificam a Deus outra vez. Deus está falando, Deus está dando oportunidade. Deus está mostrando entre dois povos
o que ele fez. Deveríamos aprender com a primeira lição: Deus tirou um povo do Egito, conforme diz Judas, versículo 5. Deus tirou um povo do Egito e depois teve que o destruir no deserto, porque não seguiram a mensagem. Então, meus irmãos, ouvir a mensagem do profeta, sair da assembleia, das denominações, não pensa você que é grande coisa. Se você não fizer o que Deus mandou, como Moisés fez, como Josué fez, como Caleb fez, você vai estar prostrado no deserto. Isso aconteceu com o povo de Israel. E outra vez está acontecendo aqui, tem acontecido já, não posso nem falar que está acontecendo, já aconteceu aqui, através do povo gentil. É Deus trabalhando. Ele trabalha com o povo, esse povo o crucifica. Ele vem e trabalha com aquele que nem povo é, porque gentil era gente, não tem nome. O hebreu ainda era uma raça, mas o gentil é formado de muitas nações, gentes. E ele vem para gentes, para os gentios, e os gentios o crucificam pela segunda vez, conforme diz Hebreus. Deus está dando oportunidade. Uma grande mensagem, Cristo em carne, eles mataram ali no Calvário. Uma grande mensagem, Cristo em carne, outra vez no entardecer. Ele já havia avisado: no entardecer haverá luz. Zacarias 14:7. O entardecer é o final das eras. O povo não sabe disso. Eles vão no seminário, mas eles não aprendem isso. Precisavam ouvir um profeta. O entardecer era exatamente a mensagem de um profeta nos últimos dias, quando o tempo, o sol que estava se pondo. E Israel não percebeu, e os Estados Unidos também não percebeu. O espaço de tempo que nós temos de 40 anos de deserto é saindo do Egito para chegar em Canaã. 40 anos. Deus matou toda aquela raça que saiu do Egito. Somente Josué e Caleb sobraram. Deus havia indignado com aquele povo. E o que Deus diz: não entrarão no meu repouso, não entrarão no meu descanso, não entrarão no meu sábado. Porque o sábado era Cristo. Eles rejeitaram, aqueles judeus rejeitaram Cristo. Eles gostavam de guardar o sábado, mas Jesus diz: o Filho do Homem até do sábado é Senhor. O que ele estava dizendo? Eu mando no sábado. E eu não estou debaixo das ordens do sábado. Eu não vim aqui para obedecer o sábado, mas eu vim para mostrar para vocês que eu sou o sábado, o novo descanso. Se Deus já tivesse dado descanso, não falaria de um novo descanso. Está aqui, ó. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, que é descanso, sábado, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Que a pessoa diz: eu entrei no descanso, mas não repousou. Nós temos muito disso hoje, através do trabalho dos aposentados. Tem uns que lutam e trabalham 30 anos, 35 anos, para aposentar. E depois que eles aposentam, eles simplesmente recebem dinheiro, mas não entra no repouso, não entra naquela aposentadoria. Não fica repousando, quer trabalhar outra vez.
continua trabalhando e reclamando, uma é porque não dá, mas não entra no repouso. Teve uma promessa? Teve, mas entrou? É difícil, a maioria estão trabalhando outra vez, para poder ajudar mais o salário, porque não deu, aquele repouso não foi suficiente. E era para eles repousar, é para eles parar de trabalhar. Porque venceu o seu trabalho na terra, você pode descansar agora um pouco. Não, mas muitos, se descansar, morrem. Acostumaram tanto a trabalhar, se descansar, morrem. Tem uns que não podem entrar no descanso, no repouso. Tem uns que assim, se trabalhar, morrem. Tem uns que ficam, se eu trabalhar, eu morro. O outro não, o outro trabalhou 30, 35 anos. Tem irmãos, eu conheço, se você deixar ele sem trabalhar, ele acaba morrendo. Tem que deixar trabalhar. Ele tem que ficar em casa, ele tem que derrubar cerca, fazer cerca, ele tem que fazer as coisas. Deixa ele fazer um galinheiro, deixa ele pregar uma porta, fazer alguma coisa, porque ele quer sentir-se útil. Senão ele morre. E muitos falam, não me dá serviço não, que senão eu morro. Me deixa em paz, né? Senão eu morro. Mas não entram no descanso. Deus estava falando de um outro repouso, de um outro descanso. Deus não estava falando do sábado, eu vou dar sábado para vocês outra vez. Ele já tinha dado isso durante aquele espaço de tempo na lei. E mesmo antes da lei. Ele já estava dando um descanso para o povo, mostrando através de um dia, de um sábado. Mas ele estava mostrando para nós que teria um outro repouso. Se aquele fosse repouso, não falaria de outro, como diz aqui Paulo aos Hebreus. Mas ele está falando de um repouso que quando você entra, você descansa das suas obras, como Deus das suas. Você pensa que depois que Deus criou o mundo, terminou tudo, aí ele descansou, e depois que está descansando, esqueci de fazer. E a pessoa, um Deus desse jeito? Não. Quando ele criou a criação máxima de Deus, ele começou lá embaixo no girino e veio até o homem, passou pelos grandes animais, as grandes bestas feras, passou pela mais sagaz, que estava no jardim do Éden, foi ele quem fez também. A besta, a que enganou Eva, quem fez foi Deus. O anjo que engana o mundo, o povo, quem fez foi Deus. Quem foi que fez Lúcifer? A grande estrela de luz. Foi Deus. Mas ele tomou o caminho dele. Foi Deus quem fez o Adão para viver uma vida boa. O que ele arrumou? Jogou nós tudo no túmulo. Mas o que Cristo veio fazer? Tirar nós do túmulo. O primeiro Adão nos leva para o buraco, para o túmulo. Mas o segundo Adão, que é espírito vivificante, nos tira do túmulo e nos leva para a glória. Mas você já tem que sentir desde já essa vida dentro de você, você obedece, Deus falou, amém. Se ele diz, pelas suas pisaduras foste sarado, o que eu tenho que fazer? Não sei se eu tenho que crer. Deus só pode ficar satisfeito comigo quando eu tomo Ele em sua palavra e digo, eu creio nesta palavra. Eu não é que eu vou me arrepiar, vou fazer força. Não, eu creio, está escrito. Mas a pessoa pode até morrer, não importa. Creu que mandou foi isso. A pessoa creu. Porque Abraão recebeu um filho depois de 25 anos de promessa quieta. Porque ele creu. Ele creu e 25 anos depois que o menino veio aparecer. O que Deus quer fazer para nós é algo que creiamos, e Ele não faz coisas tão estupendas que você não tem capacidade de ver. Quando Deus trabalha, Ele trabalha na altura
do idouto, do que não sabe ler, não sabe escrever, porque a fé não vem por ler nem escrever, a fé vem por ouvir. É onde Deus trabalha. Ele trabalha quando você ouve, e aí você tem fé. Abraão recebeu a promessa porque ele creu em Deus, e Abraão foi justificado pela fé. Ele sentiu, Deus me justificou, isto é, Deus me declarou sem pecado. Isto é ser justificado por Deus, declarado sem pecado. É essa a obra da justificação, quando você crê no trabalho que Deus começou a fazer com Lutero. O justo viverá pela fé. É você crer para você ser justificado, declarado sem pecado. Oh, mas eu sou um pecador. Mas Deus tem uma obra para te declarar sem pecado. É só você crer. Eu creio nele, eu creio no que ele fez. Eu creio que ele trouxe a mensagem através de Lutero. Então eu sou justificado pela fé. Não tenho pecado perante Deus. Perante os homens nós temos pecado. Isso é perante Deus. Como é bom isso daí. Tem hora que você diz, Senhor, se as pessoas souberem o que eu sou, elas não vão crer em mim. E Deus crê em você do jeito que você é. Mas tem hora que você tem certas fraquezas, que você duvida de si próprio, mas não duvida de Deus. De si próprio, meu Deus, isso daqui é fraquezas, falhas. Os outros pensam, tem hora que a pessoa pensa que o outro é santo, que nem come. A hora que vê ele comer, ele come. A forma das pessoas olhar nos outros. Por isso, para escandalizar com cada um de nós, basta uma coisinha também. Eles se escandalizam. Tem uns que se escandalizam conosco, escandalizam com o Evangelho, escandalizam com a mensagem. É só saber uma coisinha. Enquanto Deus está vendo cada coisa que nós fazemos. E depois que Ele te justifica, Ele não volta atrás. Aí Ele tem outra obra, a santificação. Você não pode falhar nisto. Eu não posso falhar. Tem que ir à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu preciso desta santificação. Aí eu encontro essa santificação, aí larga das coisas erradas. É uma vida normal. Não é fazendo careta para ser santificado, não. Você não mente, porque existe uma natureza interna em você que não deixa você mentir. Quando você nasce a primeira vez do seu pai e da sua mãe, você nasce um mentiroso, uma mentirosa. Já nasce assim, desde pequeno. Mas quando você nasce de novo do Espírito Santo, agora você está nascendo do céu. Então você já viu o céu dentro desse escafandro de carne? O céu, a pureza, a limpeza, a santidade dentro de um corpo cansado, imundo, mortal. Deus dominando essa natureza. Você poderia fazer aquilo. Você é uma pessoa, você é um homem, você é uma mulher. Você poderia fazer aquilo, escuta bem. Você poderia adulterar. Você poderia mentir. Por que não faz? Não é porque a igreja diz para não fazer, não é porque o pastor fala, é porque há algo dentro, há uma natureza dentro de você que você não consegue mentir, não consegue adulterar, e você pode fazer isso, você é um ser humano. Por que não faz? Nasceu de novo. Aí entra na vida daqueles que vêm para a igreja, e vêm para a igreja só para camuflar, cobrir o seu pecado. Aí vem para a igreja, dá um de santo. Aí você é santo. Mas está adulterando lá fora. A mulher está adulterando. O homem está adulterando lá fora. Estão camuflando. Toma a religião, que quer dizer cobertura, não para mostrar uma vida pura, mas para cobrir seus erros, seus pecados. Enquanto deveriam passar pela santificação, que aí você
evitaria de cair nesse pecado. Porque Deus está trabalhando agora em você, dentro de você, não mais do lado de fora. Estarei convosco e em vós. O problema é que Deus está comigo, eu quero saber se Ele está em mim. Estarei convosco e em vós até o fim do mundo, até o Brasil. Você já pensou bem nisso? Que nós estamos, Paulo viveu lá no início, e nós estamos vivendo aqui no fim. Lá Deus estava colocando as suas primeiras doutrinas fundamentais, e aqui Deus está trazendo a cobertura desta casa, esta pirâmide, que não foi deixado para os homens saber todos esses milênios, mas nos dias da voz do sétimo anjo, ele traz a cobertura, a pedra de coroa. A pedra de coroa não desceu em Lutero, não desceu em Wesley, não desceu nos pentecostais, pois não podia descer. É cobertura, e cobertura é algo que você deixa para o final. É o que Deus deixou para o final. Quando a pirâmide desceu, a pedra de coroa para cobrir esta pirâmide, estes crentes que já tinham fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Aí o Espírito Santo te sela. Na mensagem, a estatura de um homem perfeito, irmão Brando diz, o Espírito Santo desce soldando estas virtudes. Você não recebe o Espírito Santo quando você aceita Jesus. Aquilo é fé, novo nascimento e fé, diz o profeta. Mas quando é que o Espírito Santo está? Onde ele está na pirâmide? Ele está entre a sétima era e a pedra de coroa. É ali onde está o Espírito Santo. É ali que ele vai sela a sua igreja. Cada virtude, ele sela no crente. Aí ele pode descer com a pedra de coroa. O que é a pedra de coroa? Segunda vinda. O que foi que aconteceu? É que Cristo veio, a pedra de coroa. Com quem? Com 7 anjos da eternidade. Foi fotografado no entardecer, do jeito que a Bíblia diz, que no entardecer haveria luz. Aí vem a pedra de coroa no entardecer, nascimento do profeta. E para poder coroar o ministério do profeta, não podia a pedra descer no início, no nascimento do profeta. Não podia descer na primeira e segunda etapa do profeta, porque já é a coroa do ministério de William Branham. A pedra de coroa, Cristo veio, e veio na sétima era, para o sétimo anjo, no tempo do sétimo selo, para poder cumprir sua palavra. O que tem acontecido com o povo? Não tem crido outra vez. Aquilo que para nós é coisa de primeiro ano aqui, pregando, para eles, você está falando em outras línguas. Eles não estão entendendo nada. Não entende nada, aí levanta contra, porque não entende nada, não percebe o que Deus está fazendo, porque Deus indignou contra o povo israelita, porque eles saíram do Egito, mas já deram trabalho para Deus ali depois do Mar Vermelho. Atravessaram o Mar Vermelho. Quer dizer, o crente passa o batismo, todo mundo sabe que Mar Vermelho significa batismo. 1 Coríntios 10, diz que eles foram batizados na nuvem, no mar e em Moisés. O que adiantou? Passou um pouquinho, eles já estavam revoltados. Quem tinha que estar revoltado era Deus. Quem tinha que estar indignado era Deus contra eles. E eles fazendo o que é errado. Mas agora eles revoltaram contra Deus. Deus queria destruí-los. Moisés fez o papel de Cristo, se pôs na brecha e diz: destrua, risca o meu nome do seu livro. O homem era forte. Risca o meu nome do seu livro. Diz, não. Nem se você pedir, quando o seu nome está lá, Deus não pode riscar. Já está. O que é que Deus fez? Muito bem, você fez um trabalho
que é o trabalho de Cristo, entrou na frente, teve misericórdia de um povo rebelde, malvado, ingrato. Mas eu não faço agora. Mas durante esse tempo que eles ficaram rodando essas terras, até chegar, irmãos, era 3 dias de viagem. Moisés falou para Faraó: deixa nós sairmos aí para oferecermos um sacrifício a Deus, 3 dias. E sairia do Egito e entraria em Canaã. Levaram 40 anos. Porque Deus tinha que deixar todo aquele povo morrer. Os de 20 anos, aqueles ali, falaram: eu aceitei a mensagem, eu estava com 20 anos, 21 anos. É um perigo. Se a pessoa entendesse a parte espiritual, que Deus diz, aqueles de 20 anos para baixo, eles não vão entrar em Canaã. Por quê? Porque eles já são emancipados, eles já têm idade. Esse negócio de idade para condenação, idade para poder ir para a cadeia, isso já tem na Bíblia, Deus do Velho Testamento, já mostra. E Deus já tinha esse juízo para mostrar para eles, aqueles de 20 anos para baixo. Eles não vão entrar. Quer dizer, só os novatos iam entrar agora. Só os que nasceram depois. Esses são os que vão entrar. Mas os outros não vão entrar. E não entraram mesmo. Não entraram. Morreram todos no deserto. E os filhos deles é que creu em Josué. Eles que saíram do Egito não creram nem Moisés. É como o povo dos dias do irmão Brana. Que o irmão Brana veio tirar o povo das denominações, começou nos Estados Unidos. Ele começou ali, mas eles não creram nele. Para poder sair das denominações e prosseguir. Eles simplesmente acharam bom, Deus mandou um profeta. Se nós tivéssemos vivido no tempo do profeta, era tão bom você ver um culto dele, aqueles sinais, aquelas maravilhas, a coluna de fogo, aquela manifestação, era maravilhoso. Mas aquilo ali foi apenas para poder matá-los no deserto depois. Deus faz sinais, como fez através de Moisés, mostrou no Egito, aqueles 10 sinais, não adiantou nada. Eles não creram. Eles não vêm por sinais. Eleitos, irmãos, não vêm por sinais. Eleitos vêm pela palavra. Eleito já é eleito por nascimento. Aquilo está em você. Deus já te viu. A Bíblia diz, antes da fundação do mundo. O pregador, eu não sei como é que esse povo faz. Eles vão estudar, vão formar. Depois sai do seminário e faz os seus cultos maravilhosos. E mostra para o povo, aceita Jesus, que ele vai escrever seu nome no céu. Não existe nada disso, tudo é mentira. Deus não está com um anjinho lá, escrevendo nome no céu, não. A Bíblia diz, estes que não foram enganados, os seus nomes já foram escritos desde a fundação do mundo. Eles ficam aí querendo que aceita Jesus para ele escrever seu nome. Aceitar Jesus, sim, tudo bem, mas para escrever seu nome, tudo mal. O nome já está escrito lá. Antes da fundação do mundo, o nome de cada eleito já está escrito lá. Agora, se eu trouxer isto mais em miúdo e trocar em miúdo, já pensou bem? Cada vez que Deus opera, o nome já estava escrito lá. Eles creram em Moisés, pertencia a Moisés. O que Deus diz? Moisés, desce, porque o seu povo corrompeu. Desce do monte, o seu povo, que não é o meu povo. Cada profeta tem o seu povo no seu dia. E se o seu nome está escrito no livro da vida, não fica pensando José, Pedro, Manuel, Maria, Benedito. Não, esquece desse negócio. Isso é só para aqui embaixo.
O novo nome, por isso o nome que está escrito lá não é o nome que a sua mãe deu para você. Esse nome que você tem foi sua mãe e seu pai que te deu no nascimento. Mas quando você nasce de novo, Deus tem aquele novo nome que já estava antes da fundação do mundo para aplicar aquilo em você. Eles nasceram na era de Paulo, receberam o nome de Paulo. E assim por diante, eles creram naquele mensageiro. Cada mensageiro traz a mensagem daquele dia. Se o povo não crê, porque o nome não está escrito no livro da vida. Aí, por último, Deus manda William Branham para nós. Se nós não cremos em William Branham, o nosso nome não está escrito no livro da vida. Quando o seu nome está escrito no livro da vida, você é chamado pelo ministério do dia que você vive. Por isso, quem foi salvo por Jesus, você é salvo por Jesus desde esses 2 milênios. É Ele que te representa. Mas aí vem Deus no último dia e diz: agora eu tenho que fazer um trabalho entre os gentios, revelar os selos, os trovões, o novo nome, e dizer para o meu profeta que ele não diga essas coisas para eles. A terceira etapa você não fala. Ele não diz para não pregar, mas para não falar para ninguém. E ele vem e prega toda a mensagem, inclusive a terceira puxada. Ele prega a terceira puxada. E diz para William Branham: não diga para ninguém. É uma obra de Deus. Você vê, aqueles que creem no irmão Branham saíram das denominações nos Estados Unidos, mas morreram no deserto. Irmão Branham morreu, como Moisés saiu de cena, eles também morreram depois. Tinha aquela minoria eleita? Tinha, no tempo de Branham. Tinha uma minoria eleita. Mas depois de William Branham para cá, faz a conta, meu irmão, faz a conta. 1963 e coloca 40 aí. Certo? Faz a conta, que você não ia errar essa mensagem. Você não erraria. Eu fico pensando como Deus é tão perfeito, até em sua matemática. E vem William Branham e diz assim: como Israel saiu do Egito, é um tipo da noiva saindo das denominações. Mas Israel saiu do Egito, mas o Israel que saiu do Egito não entrou em Canaã. Entrou os filhos deles. E assim, a noiva que saiu das denominações não entra também nos trovões. Não entraram nos trovões. Só aqueles que saíram deles, que foram filhos deles. Eu sei que a maioria entende a pregação, mas esta é a verdade. Você tem um pai na fé lá atrás que ele não viu e você entrou. É assim que eles tinham um pai, o pai não entrou, mas eles entraram em Canaã. Aí nós tivemos um pai, um pastor que nós respeitamos nos ministérios que vivemos aí atrás. Nós tivemos um pai, mas o nosso pai não entrou. E nós entramos. Alguém diz: mas como que vocês podem dizer que vocês entraram? Nós sabemos o que é Canaã. Canaã não é o milênio. Canaã é esse espaço de tempo que temos aqui de luta. Lá em Canaã ainda houve luta. Quando você sai das denominações e perde a Deus nesses 40 anos, Deus está indignado, revoltado contra você. É uma mensagem diferente. Ai, Deus te ama. Quem que não quer essa mensagem? Mas adiantava Josué pregar para eles. Deus amou seus pais que tirou do Egito. Aí Jesus veio e prega para eles e mostra para eles sobre o passado, sobre Moisés, sobre o maná. Aí eles disseram: nossos pais comeram maná no deserto. Que Jesus respondeu: mas estão todos mortos. Morte quer dizer separação eterna de Deus. É isso que Jesus pregou para aqueles judeus. Aí muitos vão chegar e dizer: nossos pais comeram do maná que caiu no tempo de William Branham, mas todos eles estão mortos.
Seus pais, seus pregadores estão mortos. Mortos não quer dizer que foi para a tumba, não. Mortos, não pôde ver a palavra do dia. Morreu, perdeu aquela mensagem. Lá Deus teve que fazer no natural. Você tem que ver que sempre é assim, o Velho Testamento foi feita a coisa no natural, o Novo Testamento é no espiritual. Você vê, Abraão foi transformado no Velho Testamento como? No natural. Ele foi transformado. E como é a transformação no Novo Testamento? No espiritual. Você não vai esperar, eu vou esperar o novo corpo aqui. Não. Você tem um novo nome, mas o novo corpo você só receberá quando sair daqui. Porque você já tem esse novo corpo. Isso já te pertence. Mas primeiro você tem que passar pelos processos aqui na terra. Esse é o espaço de tempo que nós estamos vivendo, é o tempo da revelação, o tempo do povo dentro de Canaã. Esses 40 anos de 63 a 2003, que é 40 anos, esses 40 anos foi para matar os incrédulos. Pergunta para quem saiu naqueles dias com William Branham, procura alguns deles para você ver, e pergunta sobre os 7 selos, 7 trovões, novo nome, se eles não vão falar para você que o William Branham ainda vai fazer algo. Estão mortos. O William Branham já fez, e eles não viram. Mas como aconteceu com os israelitas, que eles não puderam entrar em Canaã, morreram no deserto. Eles não puderam entrar nos selos, nos trovões, era 3 dias. Era sair do movimento pentecostal em 1963 e já aceitar aquela mensagem 3 dias. E até o profeta viveu aqueles 3 dias, que são 3 anos. 63 a 65, final de 65, ele partiu. Era Deus dando uma oportunidade. Mas eles, dentro desse espaço de tempo, 40 anos de incredulidade. Você tem 40 anos de gente na mensagem teimosa. Homens teimosos. Deus, você tem que saber que Deus está revoltado com você. Não, olha, eu escutei a mensagem, eu vou te falar, que é loucura. Deus me ama. Deus te ama, você o rejeita, Ele te mata no deserto. Ele queria matar o povo de Israel quando? No dia. Ele não matou, porque Israel entrou em cena, através de Moisés. Entrou em cena. Aí Moisés ficou na brecha e protegeu o Israel. Ruim, mau, incrédulo. Mas passou 40 anos. Eles tinham que entrar com 3 dias na terra, levou 40 anos. Nós teríamos que saber que o Cordeiro saiu do trono, que o novo nome é Brana, que a era terminou. Nós teríamos que ter sabido disto lá atrás em 1963, quando o profeta pregou, quando a mensagem veio para o Brasil, 1972, nós deveríamos saber. Por que não soubemos? Porque Deus tinha que ter 40 anos para matar esses incrédulos. Que o profeta veio e eles não creram que ele foi profeta. O profeta revelou todo o mistério da Bíblia e eles não creram que o William Branham revelou todo o mistério. Manifestou o ministério do Filho do Homem e eles não viram esse ministério do Filho do Homem. Incrédulos. E durante 40 anos, até 2003. Aí Deus mostrou que o Cordeiro saiu do trono. Qual que é o novo nome? Mas deveria ter aprendido lá atrás. Eles deveriam ter entrado em Canaã aquele dia que eles foram visitar Canaã. Mas quando foram visitar Canaã, com aqueles espias falsos, representando o povo, representando aquelas tribos, infeliz, povo que tem certos representantes, pastores que representam o povo, sem eleição, infeliz. Foram em 12 visitar Canaã. Vai em 12 visitar os trovões. Vamos em 12 visitar os 7 selos revelados. Vamos em 12
encontrar o que está escrito de 63, do ano da revelação, até o final de 65. Vamos ver. Aí você encontra 2, dizemos, o profeta revelou tudo. Subamos e possuamos a terra. Foi o que Josué e Caleb disseram. O que os 10 disseram? Não, nós não vamos para lá não. Isso é muito grande, Trovões é muito grande. E lá tem gigantes. Os Enaques e assim por diante, está tudo lá. É um monte. E eles puderam crer? Não, não creram. Quem entrou? Josué e Caleb. Mas aqueles morreram no deserto. Quem está entrando? Por favor. O povo é muito grande, é muita gente que fica para trás. Foi 2 milhões. 2 milhões que saíram do Egito. Foi 2 que entraram em Canaã. Quantos milhões saíram das denominações, do alarido, na voz de arcanjo, na trombeta de Deus, tocado pelo 7º anjo no seu ministério? Quantos vão entrar? Conta quantos vão entrar. Porque não creram, Deus indignou com eles. E aqui está escrito, tem que terminar. Mas com quem se indignou por 40 anos? Eu não estou indignado com você, não tem nada a ver com você. Você não tem nada a ver comigo. De falar bem de mim ou falar mal de mim, não. Você deveria preocupar com isso. Que Paulo já estava escrevendo aos hebreus, mostrando que Deus tinha indignado com os hebreus. E agora eu estou pregando uma mensagem para você, dizendo que Deus tem se indignado com os gentios. Nesse espaço de tempo que ele manda a sua palavra, manda seu profeta, revela os selos, revela os trovões, o novo nome. Quem pode falar outra coisa, Brana dizendo, H-A-M faz parte do nome de Deus. Deveria saber quem que é. Onde está esse H-M? Abraão, não é porque Deus não é Abraão. H-M faz parte do nome de Deus, é no tempo gentil, por isso é Brana, faz parte, H-M, faz parte. Diz, mas não foi revelado, está revelado aí, exatamente na mensagem que ele pregou sobre Abraão restaurado 45, Abraão restaurado 45, Abraão com novo nome, está ali na mensagem Abraão restaurado, é onde a igreja que saiu das denominações, deveria estar hoje, dentro desta mensagem, crendo nesse novo nome. Vendo os acontecimentos, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Aquele deserto, 40 anos, do Egito até Canaã, morreu todos. 2 milhões. Aí os filhos deles estavam ali para poder entrar. Os filhos eram os que tinham semente, os filhos eram os que creram. Esse povo que nos Estados Unidos eles não creram, como aqueles que saíram do Egito não creram em Moisés. Se eles tivessem crido, eles tinham passado o Mar Vermelho, tinham obedecido Moisés, não seriam mortos no deserto. Assim teria acontecido com o povo dos Estados Unidos, se eles tivessem crido em Brana, como o 7º anjo, Deus encarnado. Brana pregou isso aí, mas não podia falar que era Brana. Ele só teve que mostrar para nós que assim, Cristo no amanhecer é o mesmo do entardecer. E no amanhecer ele chamou Jesus, no entardecer ele não podia falar. Porque era o novo nome de Deus. No entardecer, o nome Deus veio e manifestou aos judeus. Deus do Velho Testamento, eles não sabiam o nome. Quando chegou Jesus, o meu povo saberá o meu nome. O meu povo era judeu, mas agora o povo não sabia, o povo gentil não sabia o novo nome. E Apocalipse está mostrando sobre o novo nome. Por isso, alguém está esperando. Não, mas o Apocalipse 2:17 e 3:12, isso foi lá atrás, nas eras de trás. Lembra que está escrito na era que está falando o novo nome, cedo venho. Lembra disso? Que a sexta era, ele já estava
mostrando sobre o novo nome, mas que ninguém sabia. Mas cedo venho, mas nos dias da voz do sétimo anjo, que era o cedo. Cedo venho. Isso é depois da era de Wesley, depois de Apocalipse 3:12. Você vai encontrar a era de Laodiceia, você vai encontrar o sétimo anjo, e Apocalipse 10:1-7, você encontra aquele que revela o novo nome, revela aqueles mistérios, porque não podia ser revelado nas eras anteriores. Lutero não podia revelar, estava restaurando. Wesley não podia revelar, era uma reforma melhor, estava reformando. Wesley estava reformando, mas nos dias do sétimo anjo, Elias virá primeiro e reformará. Não, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17:11, isso cumpriu no ministério do irmão Branham. Os gentios viram? Não. Então fique sabendo, Deus está indignado, revoltado, irado. Não contra apenas o mundo em pecado, o povo em orgias, mulheres nuas, e essa coiseira podre de política e tudo. Não, Deus está indignado contra o crente, aquilo que ele vem para um povo e aquele povo mata. Ele vem para um povo e revela os 7 selos, e esse povo diz que ele não revelou. Ele está indignado. Não pensa que eu estou pregando uma mensagem minha. Você vai na Bíblia, examina o que eu estou pregando aqui. Examina os tipos para você ver o que Branham falou. Se Branham não falou disso. 40 anos. A noiva saiu das denominações. Aí vem juízo. Vem o juízo. 40 anos. Juízo. Aí vem a revelação. 40 anos, juízo para os judeus, a entrar em Canaã. Irmãos, isso aqui que nós estamos comendo, a mensagem do novo nome, o Cordeiro saiu do trono, essas coisas que nós sabemos hoje, isso é acima de maná, leite e mel de Canaã. Isso aqui é acima. Isso aqui nunca foi dado. O que era aquilo? Nunca eles souberam, nunca viram uma terra que produzisse como produzia Canaã. E ninguém sabe de maneira alguma desta terra que foi falado por William Branham, e Deus disse para ele: não diga a ninguém. A terceira etapa é a vindicação do seu ministério. Ninguém nunca soube o que estava aí dentro desta Canaã, da terceira puxada. Toda esta revelação, todas estas bênçãos que Deus mandou através do seu profeta. Amém. Obrigado, Senhor. Queremos que o Senhor conceda graça a quem pode dar graça. Que o Senhor conceda perdão a quem crê no perdão. Que o Senhor dê revelação àquele que crê. Porque já diziam no tempo do seu profeta, nós não precisamos de revelação. Eles dizem hoje, nós não precisamos de revelação. Nós não precisamos, nós temos grandes mestres, nós temos grandes pessoas. Senhor, o Senhor está indignado contra esse mundo religioso. Não apenas o mundo em pecado em si, mas o mundo religioso que deveria ser aqueles que creem na sua palavra, que pudesse mostrar para os outros: Deus fez isso, Deus mandou um profeta, Deus revelou os selos, trovões, novo nome, revelou sua palavra nos dias da voz do sétimo anjo. E eles não podem ver, e estamos aqui nesse dia, já vivendo esses dias da esposa, comendo o livrinho, comendo esta palavra. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que estamos em Canaã. Nós estamos na terra, mensagem que emana leite e mel. Estamos na mensagem que emana mensagem, que emana revelação. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.